Quanto gosto de ouvir a palavra de Deus, diga amém. Então nós vamos lá para o nosso texto. O assunto dessa leitura, irmão, diz assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão. E o versículo que nós lemos, o primeiro, fala exatamente desse momento, que ele se escapou lá para a caverna de Adulão. Então o que estava acontecendo aqui? Davi já tinha sido chamado por Deus e já tinha recebido a unção através do profeta Samuel para ser rei. Só que não reinou imediato. Ele foi conquistando as bênçãos aos poucos, até chegar lá em Jerusalém, para que ele viesse reinar. E nesse interim, que Davi ainda não estava reinando, mas já era rei ungido, ele passou a ser perseguido pelo rei que estava reinando, chamado Saul. O rei Saul começou a perseguir Davi, para querer matá-lo. E aí Deus fez uma aliança com Davi e Jonatas, que eram filhos de Saul. Quando era de manhã, Saul ia tomar o café, e aí ele comentava, disse: olha, me informaram os mensageiros que Davi está lá na montanha, assim, e eu vou mandar os homens para matar ele. Aí Jonatas se levantava de lá e mandava avisar Davi: olha, o papai vai te perseguir, vai mandar te matar, foge daí, vai para lá. Então, eles manteram aquela amizade, e assim Davi foi sobrevivendo pela misericórdia de Deus. Mas chegou um determinado tempo que ele foi se refugiar nessa caverna de Adulão. Ele estava na caverna e os seus familiares puderam ir lá visitar ele, lá na caverna. Levar uma palavra, um apoio para Davi. Mas um dia especial, Davi estava lá, ele recebeu uma visita. Ele recebeu 400 homens, o que está aqui no versículo 2, né? Eram com ele uns 400 homens. Esses homens foram visitar Davi, mas não era um homem qualquer. Eles eram um homem com uma situação muito difícil. Por exemplo, eles estavam em aperto, eles estavam endividados, eles estavam com espírito desgostoso, eles estavam numa situação muito difícil, precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando que alguém viesse acolher e estender as mãos para ajudá-lo nessa situação. Então, nesta noite, eu quero aqui, em poucos minutos, falar sobre esse tema para os irmãos: a caverna da transformação. Vamos lá repetir: a caverna da transformação. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela vai nos despertar nesses dois versículos que Davi estava no lugar da transformação, porque a palavra caverna de Adulão, ou de Adulão, quer dizer local de refúgio, local de refrigério, um local acolhedor. Então Deus já tinha levado ele para o lugar de refúgio. Mas também esses homens chegaram lá todos atribulados, amargurados, e eles foram acolhidos por Davi para ficar dentro dessa caverna de refúgio. E nós podemos observar aqui algo muito importante: esses homens tinham uma necessidade de se refugiar em algum lugar, porque eles estavam muito angustiados, espírito abatido, problemas mal resolvidos, endividado, a maioria aqui tinha perdido suas economias, seus bens materiais, estavam desesperados. Então eles estavam precisando de um lugar para se refugiar. E eles estavam precisando de alguém que estendesse a mão para acolher eles. Meus amados irmãos, eu faço aqui a minha primeira aplicação. Hoje, a maioria desses homens que estão aqui, junto com o pastor Everton, são homens valentes, mas são curados por Jesus. Eles receberam um acolhimento. O Davi,
Jesus acolheu eles. Jesus disse assim: vinde a mim, como vocês estão, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E esta igreja que vocês congregam, e muitas que o Senhor levantou, ela é a caverna de Adulão, o lugar do refúgio, aonde a gente chega em aperto, em tristeza, em agonia. E aqui o Davi estende as mãos, Jesus, ele nos acolhe da maneira como nós chegamos aqui. E Jesus usa o pastor local para nos abraçar, para nos dar uma oportunidade para a gente ser abençoado por Jesus. Então eu estou aqui pregando hoje para homens que já foram curados, porque chegaram num local de refúgio, tiveram um encontro com Jesus, foram discipulados, treinados, estão sendo nessa caverna de refúgio, para que vocês possam acolher outras pessoas, para que vocês possam ajudar outras pessoas que estão em aperto, que estão em agonia, com espírito abatido, entristecido, e vocês irão ser usados pelo Senhor, nós iremos ser usados pelo Senhor para curar essas pessoas, para que eles possam glorificar o nome do Senhor Jesus. Quantos assim crê, dão glória a Deus para Jesus. Muito bem, esses homens foram transformados de angustiado a homens valentes. Eles foram transformados de angustiado, de espírito abatido, a homens valentes. Se nós formos estudar a história desses 400 homens, 35 deles, eles se tornaram tipo assim, a elite do governo de Davi. Eles eram homens guerreiros, tinham as suas espadas na mão, que não eram covardes. Eles foram discipulados, treinados, eles guerreavam, eles defendiam a sua causa, eles defendiam a sua pátria. Eles foram pessoas que vestiram a camisa do chamado que eles tiveram para apoiar o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Então, hoje eu estou aqui pregando para os valentes de Davi. Mas não se glorie. Se tiver de se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque às vezes nós nos exaltamos, a gente não lembra como a gente chegamos na casa de refúgio, na casa da transformação, o espírito abatido. E hoje às vezes a gente não entende a pessoa que chega dessa maneira. A gente quer logo transformar ele de uma maneira súbita, mas o Senhor é que faz a obra. Aleluia. Vou me alongar aqui para mim não deixar os irmãos enfadonhos. Eles receberam uma transformação de um novo caráter. Eles receberam, esses homens, uma transformação de um novo caráter. Através, Deus usando a vida de Davi. Irmãos, a melhor coisa que tem é a gente deixar de ser discipulado pela palavra de Deus, pelo nosso pastor. Sempre seja aberto, tenha uma mente aberta para aprender, irmãos, para aprender a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. A gente só recebe mudança de caráter se a gente deixar ser discipulado. Jesus, ele discipulou 12 discípulos, depois já tinha 70, depois enviou, a igreja primitiva já era 5.000 membros, e assim foi crescendo, mas todos passaram pelo discipulado. Às vezes, nós queremos logo crescer, mas a gente tem que se preocupar de afincar nossas raízes, irmão. Tem até um hino que diz aí que só suportou as lutas porque tinha as raízes. O que é a raiz? É você sentar para ser discipulado, ser ensinado, ser ministrado, para que quando Deus te levantar para você pregar, que é onde as pessoas vão ver os teus frutos, mas você tem base, você aprendeu a orar, você aprendeu a jejuar, você aprendeu a perdoar, você foi humilhado, você foi tratado de diversas maneiras. Às vezes a gente não passou por esse discipulado,
aí a gente recebe a liderança de criança, com pouco a gente deixa, recebe a liderança de jovem, com pouco a gente abandona, a gente chega alegre na igreja, senta na primeira cadeira, depois já está sentando na do meio, depois já está sentando lá perto da porta, e já está quase para dizer tchau, porque a pessoa, irmão, ainda não deixou ser discipulado, ele sai dessa igreja, vai para outra, e aí vem aquele confronto, libera perdão, seja humilde, e aí ele começa a ser confrontado, porque Deus quer transformar ele para ir morar no céu. Então eu vou terminar aqui e fazer a minha aplicação. Davi não rejeitou ninguém, de nenhum desses homens, Davi não rejeitou. Eu acredito desses 400, veio uns que eram melhor, aqueles que pagavam direitinho, compravam e pagavam, mas no meio deles veio aquele que comprava e não pagava. Mas Davi olhou e disse, eu vou investir na formação de caráter, na vida desse daí. Ele vai ser um valente. Hoje ele está fracassado, mas ele vai ser um valente. Jesus olhou para nós, irmão, e olha, e vê as nossas fragilidades. Você tem se sentido como um desses homens, angustiado, endividado, abatido? Saiba que Jesus não vai te abandonar. Você já se sentiu assim? Mas Deus, irmãos, Ele vai abençoar a tua finança. Tu não vai ficar endividado, não. Agora devolva o dízimo, irmão, da bolsa do vovô, da bolsa da família, da bolsa, é tanta bolsa agora, né? Devolve o dízimo de todas essas bolsas. Que Deus vai te abençoar. A obra precisa, seja fiel. O Senhor procura os fiéis da terra para Ele abençoar. Você tem se sentido como um desses homens? Você está disposto para escutar a palavra e obedecer uma liderança, como esses 400 homens obedeceram a liderança de Davi, se submeteram ao discipulado, ao tratamento? Você está disposto a se submeter a Jesus para ser transformado a sua vida, um caráter de um homem de Deus, uma pessoa valente, uma pessoa que vai para a luta, não tem medo dos problemas? Quem está disposto a se submeter à liderança de Jesus, a liderança do pastor? Tem gente que não está, não. Estou indo muito com a cara do meu pastor, não. Você está quebrado a sua aliança com ele. Isso vai bloquear tuas bênçãos. Vai ser perdão dele. Olha, meta na sua cabeça, você que é obreiro aqui, meta na sua cabeça. Quando você tinha filho adolescente, tu dava algum conselho mal para os teus filhos? Agora eu pergunto, eles ficavam todos satisfeitos com a cobrança que tu fazia? Não, nada, ele remugava. Meu pai é enjoado. Assim é o pastor, todos os conselhos, as cobranças, o chamado, aquele áudio que ele manda é só para o teu bem, é só para te ser abençoado. Mas o cara feia, o que eu não gosto de chamar o nome dele, ele joga seta para você dizer assim: esse pastor não é meu pai, esse pastor não é isso, eu não estou muito com a cara do meu pastor. Olha, já está com 6 meses, 7 meses que ele veio em casa. Dá conta nos dedos. Nunca mais ele veio. Eu estou quase já para sair da igreja. Não saia não, meu irmão. Então nós precisamos, meus irmãos, estar disposto a escutar, a ser ministrado, a ser aconselhado, que isso é difícil. Eles foram para aquela caverna para eles serem tratados. Você veio para essa igreja para você ser tratado, discipulado, ensinado. Esteja pronto Portanto, meus irmãos, concluo aqui a minha fala para nós fazer uma pequena oração, dizendo para vocês que Jesus é o acolhedor das nossas vidas. E que essa casa é a casa de refúgio. É a caverna de Adulão, mas é o lugar de ser discipulado, tratado, transformado, o nosso caráter no novo homem.